Olá, gente, tudo bem? Para quem está chegando agora, meu nome é Graciele Cardoso, eu sou professora de teatro, atriz e diretora. E nós estamos agora fazendo a segunda parte do vídeo sobre Konstantin Stanislavski, né? Na semana passada eu passei um vídeo, falei sobre Konstantin Stanislavski, quem ele é, e dei 5 dicas importantes para você fazer a criação da sua personagem. E antes de tudo, eu quero agradecer muitíssimo todas as perguntas que vocês me enviaram. Eu tive que fazer passar uma peneira aqui algumas questões, porque tinha muitas questões repetidas, né? Algumas dúvidas parecidas. Mas assim, foram muitas perguntas que eu recebi, e aí eu tive que pegar algumas, porque não vai dar tempo de fazer todas as questões, né? Eu vou até correr um pouquinho para ver se dá tempo de responder tudo. Mas agradeço demais a participação de vocês, muito importante. Eu fiquei muito feliz porque vocês estão acompanhando. E antes que eu me esqueça também, falaram: Pro, manda um beijo para os alunos do Tabuão. Alunos do Tabuão, beijos, tô morrendo de saudade e obrigada a participação, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu deixei uma atividade no vídeo passado que vocês tinham que pegar o texto Fofocas e os Saltimbancos, né? E eu passei o texto aí no nosso grupo do WhatsApp. E vocês tinham que falar sobre a sua personagem, quem era a sua personagem, como que ela chegou até essa parte da história, enfim. E eu falei que vocês tinham que usar os métodos que eu passei, né? Baseados no sistema de Stanislavski. E dentro do sistema de Stanislavski, na metodologia, eu dei 5 dicas importantes para que vocês utilizassem essas dicas, né? Então eu passei que vocês têm que utilizar a imaginação, naturalidade ou realidade. Eu passei para vocês concentração, a memória emotiva e atuar é uma arte. São as 5 dicas que eu passei no vídeo passado. Baseado nisso, vocês tinham que fazer a atividade. Recebi muitas atividades, recebi muitas perguntas, muitas dúvidas. Agora, o que é mais interessante que eu gostei é o fato de quanto é importante a gente colocar a atividade acima de tudo, né? A prática acima de tudo. Quando nós pegamos um texto, nós recebemos um texto para ler, né? E aí a gente, não vamos fazer peça tal? Vamos fazer peça tal. Então vocês decidem aí fazer de repente a peça Romeu e Julieta. Né? Uma grande parte dos alunos quer fazer Romeu e Julieta. Pega a peça de Romeu e Julieta e já vai aí entre vocês, às vezes coloca o professor, o diretor, enfim, já vai dividindo quem vai fazer qual personagem. Aí o que acontece? Pega o texto e decora, né? A preocupação de alguns é pegar um texto, decorar e fazer marcação de cena. Não, então olha, hoje a gente tem que marcar um ensaio, porque a gente tem que saber por onde que eu entro, por onde que eu saio. Aí o que acontece? Faz uma marcação entrando pela direita, sai pela esquerda, tá? Semana que vem, vai esquecer qual é essa marcação. E vira, gente, um mecanismo, sabe, de somente decorar o texto e decorar a marcação de cena. Decorar o texto e marcar a cena. Não é isso. Então, o que eu tô muito feliz é que essa atividade que eu passei, eu senti a preocupação de vocês em querer saber quem são os personagens, em querer saber como que eu tenho que atuar com esse personagem, como que eu tenho que dar vida a esse personagem, que é muito além do texto, que foi uma das coisas que eu falei no vídeo passado, que é o subtexto, né? O subtexto é aquela parte onde a narração não tem, né? Então, um exemplo como Fofocas, você tem um texto de fofocas, e no texto de fofocas não fala quem é a personagem número 1, quem é a personagem número 2, quem é a personagem número 3, não fala, né? Nós temos a leitura, né, a dramatização da personagem, nós temos algumas rúbricas, mas nós não temos informações de quem é essa personagem. E texto nenhum vai dar isso, gente. Porque o subtexto é algo que você vai fazer fora da narrativa do texto, né? Então, assim, não está escrito na leitura do texto e não está em rúbrica, tá? Então, isso é uma das coisas que eu percebi muito a preocupação de vocês de como fazer esse subtexto, como fazer essa criação, qual é a forma correta.
Fiquei muito feliz com esse retorno, muito feliz mesmo. Significa que vocês estão empenhados, estão dedicados. E novamente eu venho dizer que eu estou aqui à disposição para poder ajudá-los. Mandem as suas perguntas, elas são riquíssimas, elas ajudam o grupo, né? Porque às vezes a minha dúvida é a dúvida de outro, e às vezes eu nem consigo me expressar para fazer essa pergunta. Então eu estou muito feliz de vocês estarem assim ativamente, né, nessa busca de pesquisar os personagens, tá? Vamos começar com as questões. Eu tô com o meu note aqui e eu vou pegando as perguntas porque eu não decorei, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Gagá, precisamos estudar o texto todo? Oi? Gagá, precisamos estudar o texto todo? Bem, vamos lá. A gente precisa estudar o texto todo, sim. Indiferente de ser os saltimbancos, de ser fofocas, de ser o texto que for, a gente precisa estudar o texto inteiro, sempre, né? Nós vamos trabalhar uma obra de teatro, nós temos que saber do que se fala essa obra de teatro. No todo, eu tenho que conhecer o personagem dos meus colegas, eu tenho que saber as marcações. Uma das coisas que Stannis diz é o seguinte, até baseado em marcações. Primeiramente, gente, só te falar, Stanislavski tem 11 livros escritos. Na verdade, ele escreveu um grande livro que não podia ser publicado um só, foi dividido, são 11 obras. Aqui no Brasil nós só temos 4 traduções, né? Que são traduções baseadas na norte-americana. E então elas chegaram um pouquinho assim cortadinhas para nós. Mas entre os estudos de Stanislavski, uma das coisas que mais se debate é a questão da marcação. Ele via esse problema que tinha entre os atores de que assim, se o ator ele faz uma cena que ele entra pela direita e sai pela esquerda, no dia que tiver um palco que não tiver a entrada da esquerda e a saída para a direita e vice-versa, ele não vai saber atuar. Então ele fazia o ator atuar em todos os ângulos, sabe? Entrando por um lado, saindo pelo outro. Se ele comia com a mão direita, ele ia comer com a mão esquerda. Não que necessariamente ele ia fazer essa cena, mas para desenvolver técnicas. E isso é muito importante, porque sai dessa rotina de que a gente só tem que estudar a minha fala e a minha marcação. E não é assim, gente. Nós temos que estudar a peça no todo. Nós temos que saber tudo o que acontece. Sabe, é um trabalho, um conjunto. É como eu sempre digo, teatro é coletividade e nós temos que saber de tudo que está se passando. Então, sim, nós temos que estudar o texto todo. Próxima. Você, quanto atriz, estuda o texto todo ou só a sua parte? Sim, eu estudo o texto todo, né? Desculpa até estar dando risada, porque não tem como estudar só a minha parte. A gente tem que estudar o texto todo, né? Suponhamos, se o meu parceiro de cena esquece a fala dele e eu também não sei porque eu não estudei, como é que a gente faz? Aí fica os dois engasgados, né? Não tem como. Então a gente tem que estudar a peça no todo, tenho que saber das minhas falas, tenho que saber o que eu estou fazendo em cena, o meu colega, né? O contraponto da cena, tudo isso a gente tem que saber, né? Então, sim, estudo a peça no todo. E olha, eu não só estudo a peça no todo, como eu gosto de estudar ela historicamente. Em que época aquilo foi escrito, que ano que o autor escreveu. Eu procuro buscar também qual foi a imaginação que ele teve naquela época que ele escreveu aquela peça, o que estava se passando naquela época, politicamente, no país que foi escrito, no mundo, o que estava acontecendo. Eu faço toda essa busca, tá, gente? Pergunta da Milena. Se usarmos a memória emotiva, se lembrarmos de algo triste, feliz ou algo que nos deixou surpreso na nossa vida e usarmos isso na hora de atuar, você aconselha que seja usado para as nossas atuações para ter naturalidade na cena? Veja bem, a Liza também fala muito disso, eu sei que tem perguntas dela aqui sobre memória emotiva. A memória emotiva, gente, é uma coisa muito complexa. Eu posso até estar gravando mais vídeos para estar falando a respeito disso. Tem estudos que diz que Stanislavski não trabalhava com memória emotiva e tem outros que diz que sim. Bem, tudo isso aconteceu por quê? Um discípulo de Stanislavski, ele pegou os ensinamentos de Stanis e levou para Hollywood, né, por Actor Studios. E lá eles trabalham a memória emotiva, principalmente porque quem trabalha com cinema trabalha diretamente as suas memórias emotivas, né? Que são aqueles grandes nomes que eu passei para vocês, né? Jane Fonda, Johnny Depp, Marilyn Monroe. Então eles trabalham muito com a memória emotiva. O que seriam essas memórias emotivas, Pro? Tem aqui também que eu lembro, tá?
Memórias emotivas é aquilo que você vivenciou, são as suas histórias. Então, suponhamos, aquela dor de dente que inesquecível, aquela dor de ouvido, o nascimento de uma criança, a perda de uma pessoa. Então, são todas minhas memórias de emoção, coisas minhas, de Graciele. Tá, aí tem uma pergunta super inteligente aqui, que é da Liza, que fala assim, mas é interessante eu trabalhar com essas emoções? Aí é que está. Nós temos que estudar a fundo a complexidade de Stanislavski. Quando ele fala de memórias emotivas, eu já vi até alguns vídeos dizendo que Stanislavski era contra isso. Não, não é que ele era contra. Stanislavski é contra o clichê. Então, assim, tem pessoas que pegam essa memória emotiva e repete. Então, assim, o sorriso é o mesmo, o choro é o mesmo, né? A tristeza, o drama é tudo mesmo, o surto é o mesmo. Por quê? Porque ele pega a emoção dele e replica. E não é isso que a gente quer fazer, né? Cada personagem tem sua vida própria, cada personagem tem seu sentimento. Então, a memória emotiva, ela vem para te dar um conhecimento, uma busca para você poder criar um personagem. Então, é interessante essa pergunta, né? Se é interessante eu usar isso em cena? É, porém tem técnica para se usar isso, tem que saber usar isso, tá? Outra coisa, quem faz essa mise en place, essa mise en cena, é o ator. Então, o ator, ele vai criar essa personagem, o diretor, ele dá apenas o norte, tá bom? A Milena ainda perguntou. O correto é contar sobre o personagem no exato momento em que ele está na peça, com base nas dicas que você deu de Stanislavski? Bem, eu dei 5 dicas de Stanislavski, porque o vídeo é curto, então eu não tenho como, não tinha tempo suficiente para falar de mais dicas, né? Então eu dei 5 dicas que eu acho que são importantíssimas para vocês, tá? E que é a memória emotiva, né? Que fala sobre as suas memórias, as suas lembranças existentes. Algo sem falar, algo que não está traduzido no texto, né? São suas recordações. Falei também sobre atuação naturalista e realista, que quanto mais eu levo de realidade, naturalidade no meu personagem, mais êxito eu tenho na minha atuação. Então, eu falei para vocês trabalharem isso. A imaginação que é fundamental. A imaginação você tem que criar quem é esse personagem, de onde ele vem, né? Quem é ele, o que ele está fazendo. Então, tudo isso é uma imaginação que o ator vai fazer em cima do texto. Mas é lógico que assim, o texto, eu até discuti isso com o Igor, né, Igor, a respeito do texto. O texto, ele é uma base fundamental e norteadora para me dizer aonde eu estou, qual é o segmento da história, mas tem uma vida que eu estou criando para introduzir esse texto, né? Então eu preciso criar a minha personagem e essa criação é da minha imaginação, tá? Então faz parte, esse é a terceira dica de 5 que eu dei de Stanislavski. Aí eu falei da concentração. Se eu não me concentrar para fazer todo o trabalho que eu executei, não vai sair. Não adianta eu fazer como vocês estão fazendo agora, essas escritas que vocês estão me enviando sobre as personagens, falando, a minha personagem nasceu numa família de mais 4 pessoas, o avô morava junto, o pai era corcunda. Então, assim, se vocês só escrevem isso, mas não vivem o que vocês escreveram, não se concentram para colocar a imaginação na prática, não adianta vocês escreverem um livro da personagem que vocês não vão saber o que vocês estão fazendo, tá? E falei que atuar é uma arte. É uma arte, gente. E eu gostei muito porque eu tô vendo isso agora em vocês, porque quando eu só tava falando de textos, tá, não, vamos pegar o texto, vamos pegar e a gente vai estudar o texto, semana que vem a gente já vai marcar a cena, tá? Agora que eu dei atividade para vocês, vocês estão vendo quanto é importante vocês estarem estudando para vocês poderem atuar, né? Então, atuar realmente é uma arte e é uma busca, uma pesquisa constante. Então, ela me perguntou se o correto é contar sobre a personagem no exato momento em que ela está na peça. Não, não. Aí vem um outro fator importante que eu discuti muito com o Rony. A gênese do personagem, com o Rony e com o Kaique, né?
é a gênese do personagem. A gente cria o personagem antes, né? Ali a gente está contando uma parte do personagem numa história, mas ele tem uma vida antes, né? Então a gente cria tudo isso. Tem atores, gente, que gosta de usar, inclusive, perfumes específicos para fazer um personagem. Pensam numa cor, então assim, vai criar um personagem, que cor o meu personagem seria? Por quê? Porque as cores, elas têm força, né? Então, um personagem gosta de criar, que nem o exemplo ai meu Deus, do cachorro, do Saltimbancos. Se eu fosse, quanto cachorro, né? Se eu fosse um cachorro, que cor eu seria? Né? Então já pensa, eu vou ser um cachorro branco, eu seria um cachorro branco, né? Se eu fosse uma cor. Então já penso o quê? Que é um cachorro que transmite paz, né? Que transmite calma, tranquilidade. Então, se eu fosse agora quanto personagem, falando de fofocas, se eu sendo a personagem número 1, que animal eu seria se eu fosse um animal? Aí já pensa, por exemplo, eu seria um gato, porque eu gostaria de ser aquela pessoa que anda de mansinho e observa tudo. Então, assim, isso vai dando formas na sua criação da sua personagem. São artifícios para poder te ajudar. Isso responde também a uma questão que Igor me fez a respeito de ferramentas e símbolos que eu posso estar usando para criar meu personagem. Sim, claro que pode. Essas são uma das ferramentas que você pode estar usando. Que cor eu seria, que animal eu seria, se eu sou gordo, se eu sou magro. Veja, se eu for fazer um personagem extremamente gordo, eu não vou ter uma postura correta. Né? Vai mexer na minha postura, na minha forma de andar, né? Na minha forma de falar. Então, assim, ele é gordo por quê? Ele é gordo porque ele tem um problema na tireoide? Então ele vai ter um problema de voz? Né? Então, são todos artifícios que nós usamos para criar um personagem. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O que posso fazer para destravar o corpo na atuação? Bem, depois eu perguntei em off o que a pessoa estava falando a respeito de destravar. Disse que era fisicamente. Nós temos que criar vida ao nosso personagem. Por isso que é importante você criar a gênesis dele. Você saber de quem você está falando. Então vamos lá, o seu personagem, ele tem algum problema físico? Né? Ele tem algum problema na fala? Então nós temos que trabalhar todo o físico dele. Eu sempre falo e sempre vou dizer que nós começamos sempre qualquer trabalho com alongamento e aquecimento, sempre. E a base solo é fundamental para você criar qualquer postura para o seu personagem. Baseado daí, você vai estudar a vida do seu personagem para criar o físico dele. A parte de decorar texto é uma necessidade que você vai sentir depois que você conhecer seu personagem. Stanislavski diz isso no sistema dele, inclusive. O decorar texto é a última coisa que a gente faz. Então, assim, eu vou entender a história, eu vou conhecer a minha personagem, eu vou saber quem é a minha personagem, eu vou saber com quem eu estou vivendo a minha cena, a minha história, e depois de muitas improvisações, eu vou aí querer saber qual é a parte de decorar o texto, porque aí você vai ver a necessidade disso. Então você vai improvisar muito ainda as suas cenas antes de sair decorando o texto. E é assim que a gente começa a esse destravar que você está citando aí, tá? É preciso criar um passado para cada personagem que vamos fazer? Sim, sim. Essa atividade que eu dei, gente, não é única e exclusivamente para fofocas e saltimbancos. Não, de forma alguma. Isso é uma atividade que eu peguei de 2 textos que nós estamos fazendo para poder alavancar outro texto, mas para a gente passar por uma outra etapa, vocês têm que saber a forma de utilizar essas ferramentas que eu passei para vocês. A Liza, basicamente o texto é a gênese do seu personagem, são as partes mais importantes? É a pesquisa do seu personagem, conhecimento amplo, idade, nome, situação financeira, se tem sotaque, preferência, cheiro, roupa? Com certeza, Liza. A Gênesis é tudo isso. Então eu vou saber da onde, se eu nasci numa família italiana, então eu tenho um sotaque. Por mais que eu more no Brasil, por mais que eu seja brasileira,
eu posso ter um sotaque. Então, assim, você vai criar toda essa circunstância, toda essa vivência para sua personagem. Da onde que ela veio, se ela tem sotaque, se ela tem o cabelo comprido, que ela pode estar mexendo com o cabelo, se o cabelo dela é curto, se ela gosta de usar brincos, se ela tem unhas compridas, se ela fuma, se ela é gorda, se ela é magra. Tudo isso faz parte da Gênesis. O que mais? Igor, então quando você diz se o texto é mais importante, isso quer dizer que o sentido do texto é mais importante do que o texto concreto ou o que está no papel? Ah, isso aqui eu respondi para você no WhatsApp, né? Mas só para citar, a questão do texto é um norte, né? Nós precisamos de um texto, é a brincadeira que eu faço ludicamente para a gente entender o sistema de Stanislavski, porque é muito complexo e são 4 anos de estudo para a gente passar em poucos meses. Mas vamos lá. A Toca do Coelho é exatamente aquilo que eu falo. Nós precisamos de uma estrutura cênica para colocar os nossos personagens. Então, nós temos o texto, que é uma narrativa, uma história a qual eu vou atuar. Para eu atuar dentro dessa narração, eu preciso dar vida à minha personagem, né? E essa vida, quem vai criar, somos nós atores. Cadê? Kaique, da Gênesis, a Gênesis tem que ser dita na primeira pessoa? Sim, a Gênesis é dita na primeira pessoa. Eu crio a minha personagem. Ou isso é apenas uma preferência da pessoa que criou o texto? Não, é na primeira pessoa. O que mais aqui? O Igor perguntou: quão longe pode chegar a linha de pensamento quando falamos sobre Gênesis? Quão longe a sua imaginação pode ir? Então, veja, eu, Graciele, quanto atriz, eu crio a minha linha de personagem antes logo que ela nasce, né? E eu gosto de fazer esse laboratório. Ainda não tivemos oportunidade, mas na prática iremos fazer. Aliás, eu pretendo fazer um vídeo falando disso. Como que esse personagem começou a andar, como que ele começou a falar. Então, assim, é toda essa busca, desde lá da infância. Então, é para contar a história inteira até o dia que ela morreu? Bem, veja bem, se na história ela morreu, você vai contar a história que ela morreu, né? Mas a Gênesis, você faz uma Gênesis da personagem até o ponto dela entrar na peça. Quando ela entra na peça, você tem o seu subtexto. Vocês estão misturando as coisas, pessoal. A Gênesis eu tenho para criar a minha personagem até a entrada dela nessa história, né? Então eu já tenho toda uma personalidade, uma parte psicológica para eu criar essa personagem. Dentro da peça a gente já tem um subtexto. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Eu tenho que saber do meu personagem na peça inteira? Sim. Olá, não vamos fazer memes meu, hein? Sim, sim, nós temos que saber do nosso personagem na peça inteira, com certeza. É fundamental que a gente saiba do nosso personagem na peça inteira para que a gente faça ele com contemplação, com êxito, né? Com excelência. Então precisamos saber dele, não só o meu, como dos outros também. Qual aprofundada deve ser a construção da estrutura psicológica de um personagem? Quais são as melhores formas de determinar e estabelecer isso? Veja bem, através do texto, você tem estruturas para você criar a sua psicologia. Então, você tem lá como que o personagem do gato convive com o cachorro, quanto ele convive com a galinha e quanto que ele convive com o jumento. Então, dali você cria fundamentos psicológicos dele através da fala que o autor escreveu. Então, você tem informações ali. Por exemplo, a gata em nenhum momento, ela é uma personagem rude, amarga, arrogante, estúpida. Ela não é. Por quê? Porque o autor não colocou isso no texto. Né? Então, a gente não tem como afirmar que ela é isso. A gente pode afirmar outros fatores, né? Quanto atriz. Eu posso dizer que ela era filha única, eu posso dizer que ela nasceu numa linhagem de 4 gatinhos, isso sim. Agora, dizer que ela é isso, nenhuma parte do texto diz isso, né? Então, são daí que a gente cria fatores psicológicos. Pessoal, eu tenho mais 11 questões para responder, só que o vídeo está ficando muito longo. Eu espero que eu tenha conseguido aqui
dá um norte para vocês continuarem fazendo essas atividades. O importante é vocês não misturarem Gênesis com subtexto e criar vida à personagem de vocês. Eu quero que vocês criem vida, criem formas a ela, para que a gente possa trabalhar novos textos. Estou gostando do empenho de vocês, muito mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês. E vão mandando suas dúvidas aí, que eu vou respondendo na medida do possível. Obrigada. Beijos virtuais.